trust that that comes from my heart. Querido Deus, eu confio que isso vem do meu coração. I trust that it comes from everyone's heart that is singing that at this time. Eu confio que vem do coração de todos que estão cantando nessa hora. Maybe many who will hear this tape, but not present, are not hearing it now. Talvez muitos que ouvirem essa fita que não estão presentes ou não estão ouvindo agora. May we be willing, Lord, regardless of the price, Que possamos estar dispostos, Senhor, sem levar em consideração o preço. say like a man going to meet another army, a soldier, a king. Disseste, como um homem que vai se encontrar com um outro exército, um soldado, um rei. First he sits down and counts, is he able to do it? Primeiro ele senta e reflete se é capaz de fazê-lo. Can you give up the things of the world? Can you give up? Pode ele deixar as coisas do mundo? Pode você deixar? Join up in the army of God's written word. March with his soldiers. Fly with his eagles. Juntar-se ao exército da palavra escrita de Deus. Marchar com seus soldados. Voar com suas águias. Grant it, Lord. In Jesus' name. Concede o Senhor, no nome de Jesus. You believe? You accept him? Você crê? Você o aceita? All right. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Tá tudo bem? Então vamos à leitura. Mais uma vez quero ler Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Bondoso Criador, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir sua voz. Não queremos apenas ouvir um homem, mas ouvir a voz do Senhor, que a sua palavra sempre é expressada através de homens. Dê-nos o privilégio de expressar sua voz, o que o Senhor quer, o que o povo precisa para a hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Profetizando a terceira etapa. Amém. Bem, eu quero hoje apenas dar um alimento que vocês já têm comido várias vezes,
Mas isto vai servir para ajudar muitas pessoas que neste Brasil e mesmo no mundo todo não têm segurança, não têm revelação. E nós precisamos disso, porque se há uma coisa importante para nós, é o rapto. E para o rapto, teríamos que ter a terceira puxada antes. Ela tem que suceder antes. A do profeta e a nossa. É tudo antes do arrebatamento. As suas infalíveis palavras de promessa, 138. Irmão Branham fala assim: agora aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. A terceira etapa é considerada pelo profeta como um grande dom. Porque a única coisa que ele não podia explicar era a terceira etapa. Isso foi o que Deus disse para ele: não explique a ninguém. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Agora os irmãos sabem que esse lado da terceira etapa, que o irmão Branham está dizendo, para aguardar quando chegar o concílio mundial, isto é para nós. Isso não era para o irmão Branham. Para o irmão Branham, ele já estava cumprindo sua terceira etapa. Mas para nós, o auge da terceira etapa, que o irmão Branham explica, é quando vier a perseguição. Então, aquilo que estava cumprindo em parte, será cumprido em totalidade. Tem que se aguardar isso? Tem. Temos a terceira etapa também em processo? Temos. A terceira etapa, ela está em processo porque terceira etapa do profeta, terceira etapa da esposa e sétimo selo caminha sempre em processo. Começa no Monte Pôr do Sol e termina com o arrebatamento. Então, aqui, irmão Branham está mostrando para esperar, espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Hoje não temos ainda muita perseguição. O concílio de igrejas não está nos perseguindo ainda, perseguindo ninguém. Por enquanto, o concílio de igrejas está fundamentando, fortalecendo mais suas bases para o que vai fazer. Mas não está proibindo ninguém ainda. Vai chegar um tempo desta proibição. A irmã Branham está dizendo para você aguardar, porque nesse tempo é que vai cumprir esta terceira etapa da noiva, não é dele. Ele já cumpriu a dele. Nós vamos passar por isso daqui para vocês verem. Aí, os irmãos que creem que o irmão Branham vai ressuscitar para a terceira etapa, usa esse restante do parágrafo aqui, ó. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Bom, o próprio sentido da palavra já está mostrando a forma correta. Volto para o vosso meio, não voltarei. Irmão Branham não estava profetizando a morte e ressurreição dele, não. Não está escrito assim. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio. Ele estava voltando para o meio do povo naquele tempo para pregar cura divina depois dos selos. Daqui é 1964, janeiro de 1964. Por isso eu volto para o vosso meio para orar pelos enfermos. Tem pessoas que estão esperando o irmão Branham ainda ressuscitar e vir orar pelos enfermos ainda. Tudo é espiritual. Você vai ver, quando ressuscitar, o corpo já é celestial, espiritual, glorificado. E como que você vai achar que vai precisar orar por alguém ainda? E que ele vai orar por alguém?
Não é uma coisa que vai cumprir. Isto é o que já tinha cumprido e estava cumprindo nos dias do profeta. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Não voltarei para vosso meio. Volto. Ele estava ali para orar pelos enfermos. Você, se der a sequência da mensagem aqui, você vai ver a oração pelos enfermos. Ele tinha voltado para isso. Não falando de uma ressurreição. Talvez vocês que me ouvem aqui dizem, mas por que falar nisso? É porque tem tanta gente aí fora que está tudo enrolado com ressurreição do irmão Brana para a terceira etapa. Certo? Então vamos ver isso daqui. O que faz parte da terceira etapa é a visão da tenda. Aqui também, irmão Brana, em 1964, em janeiro, não sabia que a terceira etapa já tinha cumprido. Ele mesmo não sabia. Isso eu posso ler para vocês. Vou ler hoje, eu vou tirar para ler estas partes para ajudar as pessoas. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda onde haverá um pequeno edifício preparado e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isto não aconteceu ainda até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. Baseado nisto, janeiro de 1964, eles estão esperando o irmão Brana para cumprir a visão da tenda. Espera um pouquinho, que eu quero passar pelo 7º selo para me chegar à conclusão deste ponto. O 7º selo foi pregado antes de suas infalíveis palavras de promessa. Isso é para mostrar para você o tempo exato que o irmão Brana não sabia o que era a terceira etapa e quando ele soube o que é a terceira etapa. Só para te mostrar isso. Em 63, 7º selo, o parágrafo 160, eu vou ler só o final do parágrafo, que você já sabe o que fala. Ele diz, porém estive ali parado, me perdoe, o 159 do 7º selo, ele diz assim, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa-os. E as coisas sobrenaturais era a revelação dos selos, dos trovões. Então me levantou e me colocou num lugar muito elevado onde havia uma reunião e parecia que havia uma espécie de catedral. Eu olhei e assim a um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês como os intérpretes chegam. Quando o irmão Brana diz, desta luz que estava falando comigo, a luz que estava sobre a fotografia, foi falar com alguém acima dele, então você sabe que aqui entrou um 8º mensageiro, desde aquele tempo do profeta, dizendo que Deus estava falando com ele agora. Olha a sequência do parágrafo. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. E disse para quem? Disse para William Brana. Não disse para outro homem, disse para William Brana, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. É a terceira etapa, você não vai falar para ninguém. Eu vou te encontrar ali naquela tenda, naquele quartinho, chamado de quartinho, de catedral. Eu vou te encontrar ali, guarde bem. O 160, ele diz, porém estive ali parado e olhei diretamente e esta é a terceira etapa. O que vem. Até aqui. 1963, irmão Brana não sabia o que era a terceira etapa, para poder dizer para nós,
Ele não podia dizer a ninguém, a uma pessoa. Vamos guardar bem isso, porque tem que ser repetido, que as pessoas pensam que o irmão Branham não podia nem pregar. Mas está aqui, está pregado. Ele pregou, ele diz aqui o que é. Então, essa terceira etapa, no 7º selo, ele está dizendo, o que vem, isto é, março de 63, janeiro de 64, irmão Branham está dizendo sobre esta terceira etapa, que o que ele lembra que não aconteceu foi esta terceira etapa que ele estaria orando pelos enfermos. Esta é a única coisa que eu sei que não aconteceu, diz o profeta. Isto em 64, janeiro de 64. Isso aqui é para vocês verem quando o profeta teve a luz do que era a terceira etapa. Vamos agora àquilo que vocês conhecem também. Aos ungidos dos últimos dias, parágrafo 373, 374, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Notem, o mesmo dia quando este mensageiro, agora, quando foi pregado isso aqui? Deixa eu ler para vocês. 25 de julho de 1965, 6 meses antes dele partir. 25 de julho. Então, esta mensagem, os ungidos dos últimos dias, aqui, quando ele pregou, ele já sabia o que era a terceira etapa e falou na pregação. Ele não disse para uma pessoa em particular, não diga a ninguém. Ele não disse. É isso que eu tenho dito a vocês, que ninguém dos Estados Unidos vieram aqui e disseram, irmão Branham me disse o que é a terceira etapa. Por quê? Todo mundo sabe só disso. Não diga a ninguém. Eles não sabem que o irmão Branham diz o que é a terceira etapa. Eles só sabem que o irmão Branham disse para não dizer a ninguém. Que Deus falou para ele, não diga a ninguém. Então aqui vem a revelação, porque aqui é 1965, depois de 64, depois de 63, 64, que ele não sabia. É a única coisa que eu sei que não cumpriu, diz ele. Agora ele vem, em 1965, em julho de 1965, e ele diz estas palavras. Notem, o mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia a primeira e segunda etapa, mas quando começa a declarar sua mensagem. Quando começa a declarar a mensagem, é declarar o mistério dos selos. Apocalipse 10. Veio, presta atenção. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Se parássemos aqui, ele não concluiu ainda, ele está dizendo que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Mas tem gente que não crê que os mistérios foram revelados. Então, vem uma repetição aqui no parágrafo 374. Os ungidos dos últimos dias. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade que tem estado selado na palavra. O vem? Amém? Estão percebendo? Então aqui, irmão Branham sabia claramente. Lá atrás, você tem que notar, e eu estou acompanhando aqui o irmão Branham. A terceira etapa, o que vem? 7º selo, 160. 138, suas infalíveis palavras de promessa. Há uma coisa que ainda não cumpriu. Janeiro de 1964. Isto é, a terceira etapa. Porque a visão da tenda, você tem que saber, está dentro da terceira etapa. A visão da tenda é dentro da terceira etapa. Não tem visão da tenda fora de terceira etapa. A visão da tenda está lá dentro da terceira etapa. Então, quando chega no ano de 65, 6 meses antes do profeta partir, ele já revelou claramente. Não disse a ninguém. Sabe o que eu acho importante?
é que por estes anos, desde 1972 a 2002, que eu estive ouvindo pregadores dos Estados Unidos, nenhum deles veio e disse o que era a terceira etapa. Todos vinham falando sobre a terceira etapa, não diga a ninguém. Todos eles que você ouviu pregar, vem dizer, não diga a ninguém. Era a terceira etapa, não podia falar para ninguém. Mas nenhum deles podia. Será que eles não estavam nessa reunião quando o irmão Branham pregou os ungidos dos últimos dias? Será que não tem nenhum pregador vivo que presenciou a pregação os ungidos dos últimos dias no tabernáculo? Branham, em Jeffersonville, Indiana? Será que não teve nenhum? E aqui está tão claramente, ele não disse a ninguém, mas ele disse. Ele não falou para uma pessoa, mas ele pregou. O povo que ouviu é que deveria ter marcado isso. Outra vez, vou repetir. E recordem, a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selada na palavra. Agora, a visão da tenda está dentro da terceira etapa. Se a terceira etapa foi, a visão da tenda também. Isto é claro que foi. Só que as pessoas estão querendo, como o irmão Branham esperava. O irmão Branham esperava que aquela visão da tenda cumprisse com ele orando pelos enfermos naturais. E a coisa não cumpriu, orando para enfermo. Isso aí ele orou a vida toda pelos enfermos. Mas o que cumpriu foi que ele veio tirar cada um de nós das macas, tirar de nós a cegueira, para a palavra, para a revelação, para os trovões, para a terceira puxada. Foi o que ele veio fazer. E as pessoas estão esperando, porque se há um povo que gosta de cura divina, é o povo que crê no profeta. Porque quem teve mais sinais do que William Branham nessa terra? Você não encontra ninguém que teve mais sinais de cura divina como profeta. Mas quem é que prega que teve mais sinais do que cura divina? Que foi a revelação. Muito mais sinais. A revelação é acima da cura divina. Você não pode colocar a revelação menos que cura divina, ela é mais. Mas as pessoas estão sempre procurando o que é de menos. Elas não querem aquilo que é de mais. Elas não querem aquilo que é a revelação. Por isso o povo vai atrás de Jesus nas igrejas só para ser curado. Mas as doutrinas de Jesus é mais do que cura divina. Mas eles não querem as doutrinas de Jesus. Eles querem que Jesus cure suas feridas, sara suas chagas. Mas mostrar para eles o caminho certo e dizer, me siga. Larga pai, mãe, marido, mulher, filhos e siga-me. Porque quem não fizer isso não é digno de mim. Ninguém quer fazer essa decisão. Eles não estão em busca de fazer uma decisão desta. Então, olha, qual mensagem você vai entender melhor agora? Você vai entender o 7º selo, a terceira etapa, o que vem. Você vai entender a outra mensagem que o irmão Branham pregou, acabei de citar o nome dela aqui agora, que é Suas Infalíveis Palavras de Promessa, 138, quando o irmão Branham disse que a única coisa que ele sabe que não aconteceu era a terceira etapa, a visão da tenda, que precisava de saber da visão da tenda, que aquilo tivesse cumprido. Isso não aconteceu, pelo que eu saiba, janeiro de 64, mas julho de 65, um ano e meio depois, ele vem e prega os ungidos dos últimos dias. Vou repetir, isso daqui é digno de ficar repetindo. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Irmão, se abriu, revelou. Alguém diz assim, não, abriu, mas não revelou. Vamos ver aqui.
Porque tem tudo você tem que mexer, porque a pessoa diz, abriu, mas não revelou. Por quê? Porque o 7º selo foi aberto. Ele foi aberto. E ele foi aberto nos dias do profeta. E foi revelado exatamente naqueles dias. Mas quando o irmão Branham estava pregando o 7º selo, o irmão Branham dizia, ele nos abriu 6 selos, mas o 7º não pôde abrir, é o selo da sua vinda, é um mistério. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, então é o mistério da sua vinda. Ficou em mistério ainda. Vamos ver agora. Olha, minhas mensagens, vocês me desculpem, mas minhas mensagens, estou precisando trocar de mensagem, pegar umas novas. Agora você vai notar, a união invisível da noiva foi pregada 1 mês antes dele morrer. Estou aproximando. Eu comecei lá em 63, estou aproximando agora, 1 mês antes dele morrer. Ele pregou a união invisível da noiva. O parágrafo 150, ele diz, bom, vamos ler o 149, porque tem muita gente pentecostal dentro da mensagem. 149, a união invisível da noiva. Pentecostes se secou e morreu. E eles estão querendo ressuscitar o Pentecostes, como eles estão querendo que o irmão Branham ressuscite para orar pelos enfermos ainda. Com Lutero e Wesley e o resto deles, não é mais que um grupo de igrejas congregadas. Gente boa ainda está aí. Isso tem que ser. Saiam. Tem gente boa aí, mas ele diz assim, saiam. Se tiver gente boa, saiam. O 150, a união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos, não abertura, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona. Amém? Olha, eu poderia ir prosseguindo aqui e ler para vocês bastante parágrafos, só para ir te ajudando, né? Porque tem hora que vocês aqui não é tanto, mas tem pessoas que vão ouvir este CD e elas precisam de ter esta revelação. Foi o profeta, 1 mês antes do profeta morrer, 25 de novembro de 1965, a união invisível da noiva, 207. A gente pensa bem, se o irmão Branham tivesse morrido antes de pregar essas mensagens, mas a gente fica pensando, mas se ele não tivesse morrido, hein? E tivesse morrido 1 ano depois, já pensou bem quanta coisa ele ia deixar? Até a trilha da serpente ele ia deixar pregada para nós. Mas Deus não permitiu, deixou que ele se fosse. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui saiu Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria. Eles querem fazer funcionar hoje. A igreja de Lutero não funciona hoje. Tampouco a pentecostal. Não adianta vocês pular e gritar. O profeta está dizendo, não funciona hoje. Tampouco a pentecostal funciona hoje. Mas espera lá, não está funcionando hoje o pentecostal aí fora? Está, mas o profeta diz no dia dele, não funciona hoje, 1965. Já pentecostal não funcionava em 1965, muito menos funciona hoje. 43 anos depois, aí que Pentecostes não funciona mesmo. É Branham que está pregando. O povo gosta só de cura divina. Fala em cura divina, sensacionalismo. Mostre que o irmão Branham curou cego, paralítico. Até eu já li essas histórias, tudo que o irmão Branham fez, e chorei.
Mas isso não prepara ninguém para o arrebatamento. Batismo em nome de Jesus Cristo não te prepara para o arrebatamento. Você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas que está pronto não está não. Olha, eu recebi o batismo do Espírito Santo da primeira e segunda etapa. Também não vai no arrebatamento. Então, mas como que você pode dizer que tem batismo com o Espírito Santo na terceira etapa? Tem, o profeta diz que o batismo com o Espírito Santo é a mensagem do dia. E a mensagem do dia não é primeira e segunda etapa, é terceira. E a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Então aqui está. Ó. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Teremos que ver isso. Hoje é outro dia. Não adianta você querer fazer aquela mensagem funcionar hoje. O profeta pregou isso. Nos dias de Moisés disse, meus irmãos, bom, a gente já aprendeu com a Bíblia de que o que aconteceu lá atrás com Noé é que ele navegou numa arca. Nós temos que passar o Mar Vermelho. Eu vou fazer uma arca, irmão. Vamos passar o Mar Vermelho numa arca. O profeta diz, não é a mensagem do dia. Ele diz, a mensagem de Noé não servia para os dias de Moisés. A arca de Noé não servia para atravessar mar. A mensagem do Pentecoste não serve para você ir no rapto. Se servisse, Deus não precisava mandar Elias. A primeira e segunda etapa não te prepara para arrebatamento. Se te preparasse, Deus não precisava mandar a terceira etapa. Que Deus falou para o irmão Branham, até não diga para ninguém. Irmãos, isso é porque é pouca gente que vai. Não diga a ninguém, Branham. Porque enquanto você prega a primeira e segunda etapa, você vai falando. Fala para eles, eu disse para não falar, você falou, tudo bem, mas isso daí não vai preparar ninguém para arrebatamento. Fala para eles. Mas na terceira etapa, não diga a ninguém. E ele não disse mesmo. Ele não disse. Não tem uma vez que você encontre o irmão Branham dizendo, eles fizeram uma reunião depois com respeito à terceira etapa, e eu contei para eles a terceira etapa. A primeira e segunda você encontra na mensagem ele contando, mas a terceira ele não contou, mas que ele pregou, está aqui, ó. A terceira etapa está aqui, ó. Mas as pessoas não vê, a visão da tenda está aqui, ó. É que você só olha pelo prisma natural, quer só receber cura natural. Receba a cura espiritual, receba a cura para sua alma, aleijado. Cego, receba a cura agora para a sua alma. Cego que não enxerga a terceira etapa. Jesus, isso daqui é tão bom, isso é outro dia, não adianta. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês. Eu gosto de ler isso aqui, que o irmão Branham diz, eu sei que sou estranho. Como sou estranho? É o povo que estava escutando o 7º anjo. Eram os americanos que precisavam escutar o 7º anjo. O 7º anjo veio no entardecer. E o próprio mensageiro diz, eu sei que o que eu estou pregando agora, a abertura dos 7 selos, isso daí soa estranho para vocês. Isto é, vocês não compreendem. É estranho, é místico para vocês. Soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente, mesmo que soa estranho, você não entende, mas tem uma coisa, Deus tem vindicado tão perfeitamente, que aí não há pergunta, exatamente perfeito. Depois disso daqui, o irmão Branham está dizendo, não há pergunta, um mês depois ele morreu, e ficou isso aqui, não há pergunta. Você não tem que ficar perguntando, Branham morreu e a terceira puxada? Branham morreu, e o 7º selo? Não há pergunta. Já está revelado. Está tudo aqui revelado. Eu não vou acompanhar tudo aqui porque eu não peguei para falar tudo isso, apenas para mostrar certos pontos para vocês, mas tem coisa que se não clarear melhor para você, parece que não fica bom, né? Tem que clarear, mostrar tudo patente para você ver o que Deus tem feito. Então, está revelado. Se você quiser alguma coisa a mais, depois nos procure.
mesmo querendo saber. Bom, não há pergunta, né? Não há pergunta. Há alguma pergunta? Brana diz que não há. Se você diz que há, você é contra Brana. Você é contra o ministério do sétimo selo. Ele diz, não há mais pergunta. Esse é o dia que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo nos dias de Paulo, nos dias de Lutero, nos dias de Wesley. Nós não estamos vivendo nos dias pentecostais. Nós estamos vivendo no dia do sétimo selo. Não há perguntas. Já está tudo aberto, tudo revelado. Só faltava eles verem. Mas eles não podiam ver aquilo. Estava patente aos olhos deles. Mas eles não puderam ver aquilo naquele dia. A gente vai por tanta coisa. Você quer ver um pouquinho sobre os trovões? Só um pouquinho. O povo da ressurreição isolada, que está esperando o irmão Brana, para revelar os trovões. Bom, eu vou te dar essa, e você leia a pergunta e resposta número 478. Eu vou te dar essa daqui, o desvelar de Deus. Escuta bem. 273 a 278. Todos estes sempre chegaram para mim e diziam, irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse, não escreva, veio, mas feche. Disse, haverá, escuta para vocês verem, haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias. Vem, 7 trovões que nos dirá. Agora, não soa isto muito bom? Diz irmão Brana. Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse, não escreva isto. Vem, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse, não escreva aquilo. Vem, mas isto é para ser selado no livro até o último dia. Agora, muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus, dizem, se com a sua experiência, que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia. Você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. Eu disse, isto pode ser verdade, veio. Ele estava tentando me apanhar, veio. E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. E é um perigo. Tem gente que pensa que tem qualidade e vai fazer coisa que a Bíblia não manda. Só porque eles têm qualidade. Você tem que parar onde a Bíblia para. Brana tinha qualidade, mas não podia escrever Bíblia. A Bíblia já está escrita. Se ele fosse escrever, o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, se fosse escrever uma Bíblia através de Brana, escreveria a mesma. Então não precisa de uma nova Bíblia, precisa-se de uma revelação desta Bíblia que nós tínhamos. Por que você não poderia? Você tem todas as qualidades? Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem, escuta. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Irmão, ele está perguntando para o futuro. Preste atenção. Não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não é uma revelação que é para ser dada a algum homem? Eu disse, Brana disse, não, senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. O que ele está dizendo? Se tiver alguma revelação para o futuro, que alguém diz que vai revelar, está errado. Ele diz, não, senhor. Isso seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Então, aonde está, irmão Brana? Está tudo revelado lá.
Olha para vocês verem. Perguntar para o irmão Brana se era uma revelação para o futuro. Ele diz, não pode nenhuma revelação para o futuro, para algum homem. Se algum homem aparecer no futuro com uma revelação de 7 selos e de 7 trovões, isso está errado, isso é acrescentar a Bíblia ou tirar algo da Bíblia. Mas aonde está então, irmão Brana? Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Você quer mais ainda? Eu, para mim, não precisa mais. Está tudo revelado lá. 273 a 278, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Guarda isso daí para você, pelo amor de Deus. Se você ficar esperando no irmão Brana, para a terceira etapa, para a visão da tenda, para poder revelar trovão, para revelar 7º selo, eu vou te falar agora do 7º selo um pouquinho. Se você esperar, eu estou livre do seu sangue. Eu deixo outros pastores tomar conta de vocês. Pastores que não têm revelação, que não têm luz, como está tão claro na mensagem do profeta. Está tudo, 7 trovões, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que era os 7 trovões. Se abriu, é só você ver. Se você tiver olhos, você vê. Se não tiver, você não vai ver mesmo. Amém? Amém. São coisinhas para nós nesse dia. Só mais um pouquinho. Já foi falado nisso? O irmão do resumo já disse sobre isso aqui. E eu vou ler outra vez. Sabe por quê? Você sabe qual é o mistério da 7ª trombeta? O irmão Brana mostra. Qual o mistério da 7ª trombeta? Se você souber qual o mistério da 7ª trombeta, você saberá qual o mistério do 7º selo. É só você saber qual o mistério da 7ª trombeta dos judeus. Não estou falando da 7ª trombeta dos gentios ainda. Se você souber do mistério da 7ª trombeta dos judeus, você saberá o que foi o 7º selo dos gentios. 232, a festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. Quando nós formos levados, aí o mistério acaba. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós fazemos parte do mistério. Por quê? Porque Apocalipse 10:8 diz, profetiza outra vez. 10:8 a 11 de Apocalipse, está dizendo, profetiza outra vez. Se é para profetizar outra vez, esta é a extensão do 7º selo. Começou com William Brana e vai até no arrebatamento com a esposa de Cristo. Fazemos parte disso. Escuta. E os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. O mistério da 7ª trombeta, Elias e Moisés. Agora, você sabe que o William Brana foi a 7ª trombeta para o gentio. Mas você sabendo disso daqui, você já toma conhecimento. Se os 2 profetas, Elias e Moisés, é o mistério da 7ª trombeta. Outra vez eu vou te dar só o que você conhece. Qual é o mistério de Deus? Isso aqui é para o gentio agora. 33 do 1º selo, tradução de Goiânia. Ele toma o livro, rompe os selos e mostra seu 7º anjo. Porque isto, os mistérios de Deus, é unicamente o ministério do 7º anjo. Os mistérios de Deus é unicamente. Aí está. Se você conhecer o mistério da 7ª trombeta dos judeus, você vai conhecer o mistério da 7ª trombeta dos gentios. A 7ª trombeta dos gentios, que é o 7º anjo, quando ele toca a sua trombeta, ali acaba o mistério, porque ele é o mistério.
Os mistérios de Deus é unicamente o ministério. Aquilo que o irmão Branham realizou estava provando para nós que aquilo era o ministério do sétimo anjo e era o único mistério que Deus tem. Você vai ao sétimo selo, só para a gente já ir encerrando. Sétimo selo, festa das trombetas, 229. Vou repetir, porque é bom estas coisas. Quão impressionante essa festa das trombetas que eu estou lendo, tradução de Goiânia também. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Gente, as pessoas ficam pensando, mas o que é? Cadê o mistério de Deus, o sétimo selo? Apocalipse 10, o que era Apocalipse 10? Era Cristo descendo em William Branham. Era o anjo forte descendo e pisando na terra através dos pés de William Branham. Pisando no mar, entre gente, através dos pés de William Branham. A Bíblia usa pé direito no mar, pé esquerdo na terra. Então, o que Deus fez, Ele estava abrindo o sétimo selo. Apocalipse 10. Vocês que estão esperando o irmão Branham ressuscitar para pregar o sétimo selo, escuta o próprio Branham pregando isso antes de morrer. Não espera ele pregar outra vez, porque ele não vai pregar isso mais. Ele já pregou. Se ele pregar isso outra vez, estaria errado. Era como se Jesus viesse e morresse na cruz outra vez. Estaria errado. Já morreu uma vez, fez o sacrifício uma vez por toda. Ele não pode nem te curar mais hoje, diz a própria palavra do profeta. Ele, Cristo, não pode nem te curar hoje mais. Não é por isso que nós vamos parar de orar pelos enfermos, não. Oramos pelos enfermos, mas já oramos declarando: você está curado pelas promessas de Deus. Naquele tipo de oração, ô Jesus, fazer um Pentecoste, cura fulano de tal aqui, faz um milagre aqui agora mesmo para nós ver. Não, ele já fez, ele não pode fazer. Você tem que crer que eu já fiz e ir embora curado, vai abençoado. É a mesma coisa de você dizer: ô senhor, abre o mar. Eu já abri mar, rapaz. Não pode fazer isso mais, você já fez. Nós que queremos, e os homens, quando não vê a coisa concretizada, os judeus estão do jeitinho do povo da mensagem que crê na ressurreição. Porque o Messias veio, fez o trabalho e foi embora e os judeus não viu. Então ele está esperando o Messias. O povo da mensagem, crentes do profeta, andou com o profeta, comeu com o profeta, dormiu com o profeta. Ouviram as pregações do profeta. Mas não sabe que os selos foram revelados, os trovões foram revelados, não sabe do novo nome. Eles estão esperando para o futuro. É igual o judeu, esperando para o futuro. Já está no passado, meu irmão. Isso já era. Já foi. Se você quiser ser preparado para arrebatamento, você tem que buscar lá atrás. Vai cavar lá em 63 a 65. E não adianta você ir lá no Monte Pôr do Sol, porque não tem mais nada para você lá. Agora está aqui. Está na terceira colina de Franca agora. Saiu daquele Monte Pôr do Sol. Você diz: oh, você não é muito audaz para fazer uma afirmativa dessa? Não, não sou não. Eu creio que essa mensagem é verdade. Eu creio nela, não tem outra. Me prove outra. Eu ainda não escutei um pregador no mundo. Eu ainda não escutei um pregador que me diga estas coisas que nós pregamos aqui. E por que eles não dizem? Porque não sabe. E por que não sabe? Porque ouviu e não creu. Nós ouvimos e cremos. Por isso nós temos que pregar. E vou repetir isso agora. São anjos caídos. Foi o que eu preguei hoje cedo. São anjos caídos da mensagem, da revelação, que são os pregadores que estão formando seus grupos de ministros contra esta mensagem.
Você pode falar para eles o que você quiser. Você pode dar CD para eles. Eles não querem. Eles cospem. Você põe o alimento na mão, na boca deles. Assim o profeta diz: eles cospem na sua mão. Eles devolvem o alimento. Isso não é para eles. E ficam de lá achando que eles têm tudo. Enquanto o profeta pregou uma mensagem: por que clamas? Eles estão dizendo: vamos lá para a nossa igreja clamar. Mas Brana pregou: por que clamas? Fala! Moisés, por que ora? Para de orar, Moisés. Manda o mar abrir. Por que horas? Eles dizem assim: Osmar não crê mais em oração, porque o Cordeiro saiu do trono. Por certo, a oração está tudo respondida já. Oh, mas você nem pediu. Tudo que eu vou pedir, ele já sabia antes de sair do trono. Eu não trato com Deus mesquinho, pobre. Eu trato com Deus que sabe todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. É através disso que eu posso saber o que Ele já fez por mim. Tem hora que as pessoas pedem oração e eu esqueço de orar. A hora que eu lembro, digo: na hora que ele pediu, já foi abençoado. Na hora que ele pediu, o meu Deus, meu Deus também é esquecido. Não, eu que sou esquecido. A hora que pediu, eu volto lá atrás. Eu digo: já está abençoado desde aquela hora. Eu posso ter atrasado na minha oração, não importa. Mas Deus não atrasa. Para começar, Ele já deu aquilo no Calvário. É só eu ir buscar. Se alguém diz: ore por mim, então vá, receba a bênção. Você já viu o irmão Brano nas filas de oração? Pelejando, pondo a mão na cabeça da pessoa, fazendo a piorra da pessoa, derrubando no chão, levantando a pessoa. Não. Quando elas caíam pelo poder de Deus mesmo. Mas eles simplesmente oravam por elas, até segurando. Orava por elas e a oração vai para sua casa. Mas espera lá, não fez aquela oração grande? Não. Vai abençoado. Você está curado. É simples. É o que estava nele, era o dom que estava nele. Agora ele diz assim: eu posso ter todo o dom do mundo, se você, aí da plateia, não tiver fé de que eu tenho isto, você não pode ser abençoado. Você aí tem que ter fé. É a mesma coisa, eu prego isso aqui, irmão Brana que pregou, está escrito: o 7º selo foi aquele dia de Apocalipse 10. Gente, se o 7º selo foi Apocalipse 10, o que eu estou esperando do 7º selo ainda? Os 7 trovões, William Branham diz: está revelado nos 7 selos. Aí vem um homem que andou com o irmão Brana, comeu com o irmão Brana, e ainda dá uma risadinha, talvez sarcástica. Diz: não, os 7 trovões. Quando o irmão Brana falava de 7 trovões, estava falando de uma revelação futura. O irmão Brana está dizendo aqui: se alguém vier revelar 7 trovões, está errado, não é futuro, não. Ele diz: o que vai acontecer é uma revelação que é para ser dada a algum homem. Ele diz: não, isso é acrescentar ou tirar algo da palavra. Está tudo revelado lá. E vocês estão esperando ainda revelação de 7 trovões? Ele já foi revelado, está lá atrás. Está no 7 selos. Se ele pudesse dizer: cego. Vocês me fazem perguntas, mas não precisa fazer pergunta mais, está tudo revelado lá. É vocês ir lá que você vai encontrar. E nós encontramos, está aqui. As pessoas pensam: 7 selos, você vai encontrar nos 7 selos 7 livros ou 10 livros. Não. Os 7 selos é da abertura do selo até a morte do profeta. É ali que você vai encontrar os 7 selos pregados pelo profeta. E que eu não posso aumentar nada daquilo. E o profeta pregou, está pregado. E se ele diz que o Cordeiro tinha que sair do trono, tomar o livro para revelar os 7 selos, e se ele diz que os 7 selos já foi revelado, o Cordeiro saiu do trono lá atrás, meu filho. O último eleito disse que tinha que entrar para poder revelar o selo. Tinha que entrar primeiro o último eleito. Olha o 4º selo 60 e o 1º selo 52.
Diz, quando entrar o último, a coisa será revelada, a coisa virá à luz. Quando é o último não é eu nem você, não. O último foi Brana. Primeiro é Cristo, o último é Brana, é Cristo em Brana. Mas de todo jeito é Cristo, mas é Cristo no homem. Amém? Agora, esta é a abertura da terceira etapa, dos 7 selos, dos 7 trovões. Você não pode ver a coisa diferente. Profetizando. Quando você vê a primeira etapa cura, a segunda etapa profetizando, a terceira etapa abertura da palavra. Ele estava profetizando para a abertura da palavra. A profecia estava trazendo a abertura da palavra para os crentes, mas os crentes não percebem, a Bíblia está aberta. Eles preferem esperar, como os maometanos estão esperando Maomé ressuscitar, montar num cavalo e percorrer o mundo. Mas espera lá, cavalo é para o tempo de Maomé mesmo. Agora não, para o tempo de Brana, então para o tempo de Brana, eles pregam cavalo, mas pregam avião também. Que tem um avião nos Estados Unidos que o irmão Brana vai ressuscitar e montar nesse avião e percorrer o mundo. E aí se você falar assim, mas um avião do ano 60, do ano 50, 60, ele vai voar, e você não acha que isso é perigoso? Eles vão dizer, não, irmãos, há muita fé. Ali está o profeta de Deus, dentro de um pau velho daquele. Não tem problema nenhum. Você tem que crer. Não, espera lá. Você tem que ver o que é real. Como que o profeta pode vir e andar de avião quando ele estava em vida aqui e atravessou parede? Vai precisar de avião velho nosso? Nem eu quero andar mais de avião. Ainda mais se for velho, piorou. Mas se você falar, esse é de 1960, eu falei, que isso? Não tem um moderno aí, não? Porque eu sou inexperiente, preciso de um avião mais novo. Esses mais velhos vai cair mais rápido. Mas não, as pessoas estão esperando que o irmão Brana levante e ainda venha andar de avião para levar a mensagem. E eles não veem que o avião é da era pentecostal. O irmão Brana saiu do avião e entrou na nave. Entende? Saiu da nave, foi para a Pedra de Coroa. Depois trouxe toda esta revelação que nós temos aí de terceira puxada. Visão da tenda. Tudo pronto. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Se William Branham não tivesse pregado esta mensagem. Se William Branham não tivesse pregado uma mensagem num dia de ação de graças. A união invisível da noiva. Dia de ação de graça, ele pregou uma mensagem dessa, tão profunda. A união invisível da noiva. Se ele não tivesse pregado, onde ele afirma tudo, toda a revelação está ali. Se ele não tivesse pregado festa das trombetas, e a pessoa, está tudo claro, festa das trombetas, ele clareou que o sexto selo, até a sexta trombeta, foi tocado no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. E se ele não tivesse pregado isso para nós? Pois está no sexto selo, mas ainda não tinha percebido ainda, estava esperando que o sexto selo viesse cumprir tudo na grande tribulação, quando parte dele já cumpriu nos dias de Hitler. E as pessoas não perceberam. E o sétimo selo cumpriu nos dias de Brana. E ele diz, a sexta trombeta soou ali no sexto selo, um pouquinho antes do sétimo selo abrir. A vinda do Senhor. E que ele não podia falar. Eu hoje que posso falar, a vinda do Senhor foi no Monte Pôr do Sol. Brana não podia falar. Por isso ele diz, eu não profetizo, eu predigo. Por volta de 1977, terminarão o sistema mundial e introduzirá o milênio. E esse é o período que nós estamos vivendo. Volta de 1977, 1963. Quando ele falou foi em 61. Ele profetizou, eu predigo, não profetizo, ele disse. Então aquela predição estava tão certa, mas a pessoa fica esperando 77, não cumpriu em 63. Ele profetizou em 60, 61, 63 já cumpriu aquilo ali. E as pessoas estão esperando, pois tinha que cumprir ali para poder cumprir a Bíblia. 1948 é uma geração, dentro daquela geração Jesus tinha que vir.
Então ele veio em 1963. Era uma geração, 40 anos. Não adianta querer espichar para 70 que não vai dar tempo mais. Então é que espicha para 70 e se não dá, vai para 100 outra vez. Começamos a formar geração nossa aqui. Vamos voltar para os dias de Noé, 120 anos uma geração. Por quê? Aí eu não vi cumprir com 40. Depois vai dizer, eu não vi cumprir com 70. Então, não é arrebatamento, era a vinda. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Não é rápido, é o processo para o rápido. É a vinda que vai processando até dar o arrebatamento. Nós estamos no processo de sua vinda para o arrebatamento. Obrigado, Senhor. Creio que esta palavra possa ajudar mais um pouco meu irmão, minha irmã, para eles verem esta terceira etapa, profetizando a terceira etapa, aquela mensagem que abriu os selos, abriu a Bíblia, revelou os mistérios e fez claro para nós, Senhor, que aquele grande mistério de toda a Bíblia era o ministério de William Branham, era o ministério do sétimo anjo, que tinha o ministério do sétimo selo 152 e 201. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a dar graças ao Senhor por tudo que aconteceu no Monte Pôr do Sol e agora em nosso monte. O que está acontecendo desta revelação alcançar cada coração eleito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lá no Monte Pôr do Sol, algo grande aconteceu. Numa nuvem misteriosa, 7 anjos apareceu. Foi um grande movimento que chegou a tremer o chão. Cientistas não puderam dar a interpretação. E foi em 63 quando isto aconteceu. Meia hora de silêncio, nenhum anjo se moveu. A atração lá na montanha era sobrenatural. A visão era tamanha, isto foi no pôr do sol. Cortou a copa das árvores, fez irmãos se esconder. Quando William Branham disse algo vai acontecer, então ele se ponha com o livrinho na mão. Pedras caiu da montanha quando rugiu o leão. E a cor do seu cabelo era branco e transparente. Os pés eram semelhantes ao latão reluzente. E seus olhos como chama, e era um ancião. Desceu em William Branham e deu a revelação. Deus estava confirmando o que João tinha visto. Aquele arco celeste sobre a cabeça de Cristo. Quem ouviu a sua voz disse que era um trovão. Era muito
semelhante a quando brama o leão. Entre as pedras se encurvava de joelhos sobre o chão. Uma espada que brilhava caiu bem na sua mão. Perguntaram, irmão Brana, o que vais fazer então? Descer a Jeffersonville e vou pregar 7 trovões. Deus falou a William Brana e nós sabemos muito bem. Esta é a terceira etapa, mais antiga a ninguém. Mas num dado momentinho ela vai ter que falar. Quando comer o livrinho ela vai profetizar.